Os estímulos que levam à produção do leite têm dois significados principais. E tem dois estímulos. O estímulo principal é a sucção pelo neonato. E o segundo estímulo é o som da criança. E existe um terceiro, que é o próprio ato da mãe ver a criança. O que acontece? Na mama, na glândula mamária, nós temos aqui uma terminação nervosa, né, que é o final de um nervo sensitivo, que a gente chama de mecanorreceptor no mamilo. O que esse mecanorreceptor capta do ambiente? O estímulo da sucção do bebê. Bom, esse nervo ele vai ascender por um neurônio de primeira ordem, que se comunica com sua transmissão sináptica para um neurônio de segunda ordem, que leva informação sensorial ascendente, que vai atingir centros encefálicos superiores. Portanto, o que acontece nesses centros encefálicos superiores? Existe a inibição de células produtoras, né, de hormônio inibidor de prolactina. O que esse hormônio inibidor de prolactina faz? Ele inibe a liberação de prolactina pela adenohipófise. Como ele inibe, não tem liberação de prolactina, é normal acontecer. Mas como existe esse estímulo chegando da sucção, essas células produtoras de hormônio inibidor de prolactina estão sendo inibidas. Como existe esse bloqueio dessas células produtoras de hormônio inibidor de prolactina, os níveis na adenohipófise caem desse hormônio inibidor e, portanto, a prolactina pode ser liberada na corrente sanguínea e chegar até a região da mama. E a prolactina, então, aumentada, ela estimula a secreção do leite, ou seja, a produção do leite por aquelas glândulas que já vimos. Não somente o estímulo da sucção, mas também o som da criança chorando, ou o próprio ato da mãe ver a criança pode estimular esses centros encefálicos superiores. Outra coisa que acontece é o estímulo dessa outra via aqui no hipotálamo. E aqui nós temos o neurônio produtor de ocitocina. Bom, e a ocitocina, se a gente lembra bem, a ocitocina ela é liberada por um neurônio que está lá na neurohipófise, também chamada de hipófise posterior. Esse neurônio, sim, o próprio neurônio libera um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina cai na corrente sanguínea e chega lá em todos aqueles lóbulos e estimula a contração do músculo liso. Lembrando que lá no músculo liso, né, nós temos aqui as células miofiteliais, nós temos as células musculares. Então essas células musculares lisas, elas contraem essa estrutura e ejetam o leite. Portanto, facilitando então com que a criança faça a puxada, a sucção do leite, e então a amamentação ocorre de maneira natural.